Senhores, vamos começar o nosso painel, convidando inicialmente o Cristiano Bassim, da Renova. Mais uma vez agradecer da Brem, né? A gente, como o Yuri falou antes de manhã, a gente realmente acredita nisso. Vocês vão ver a história um pouco da Renova e acho que casou muito bem. E é por isso que a gente, desde o início da Brem, praticamente logo após o início da Brem, a gente entendeu o conceito e nós somos aí parceiros, já estamos no segundo evento como patrocinadores também. Então, Yuri, conte sempre conosco, tá bom? Vou falar um pouco aqui da nossa história e para tentar trazer um pouco do que a gente enxergou em um outro momento, talvez parecido com este que a gente está hoje, de olhar quais as oportunidades que surgem em um novo aí mercado. Né? A Renova está difícil de ver. Achei que era eu que estava com o óculos ruim daí, mas aqui também não está fácil. Né? Então, a Renova é uma empresa familiar, existe há 36 anos e sempre atuando no tratamento e na recuperação de resíduos. Né? Hoje temos duas áreas de operação, as unidades de operação que fazem a recuperação de resíduos. Essa em azul, Guarulhos, ela faz a recuperação de resíduos metálicos, né, e pós-metálicos. E as outras 5 verdes são das 5 unidades de produção de CDR. E tem uma outra linha de ação, que é relativamente nova, que é o gerenciamento de resíduos, onde a gente está presente aí em 10 estados, com mais de 20 contratos, onde a gente gerencia o resíduo no site aí do gerador. Né? Então, da Renova, no ano de 86, começa a sua atividade na recuperação de resíduos metálicos oriundos das borras de retífica da indústria automobilística. Né? Isso até o ano de 2004. Então, até 2004, a gente simplesmente separava os óleos dessas borras de retífica, vendia o óleo solúvel e não solúvel e vendia esses resíduos metálicos para a indústria do aço. Para entrar lá na fase de pelotização, que ainda era pó. Né? Em 2004, cria-se a Renova Reciclagem, onde esses pós-metálicos passam a ser briquetados para que eles entrem já no forno de aciaria. Né? Então, aí já começa a agregar valor a esse aí resíduo. E muito ligado à indústria automobilística. E todos lembram o que aconteceu em 2008. Né? Em 2008, a indústria, uma crise mundial, a indústria sofreu muito e a Renova, pela primeira vez na história, ela teve uma queda da entrada de resíduos e, consequentemente, do seu aí resultado. Né? E aí que eu tento traçar o paralelo com esse momento que nós estamos vivendo agora, onde em 2009, e a gente vai falar um pouco bastante desse ano aqui, e depois vamos falar de 2019 e 2020. Em 2009, a Renova, então, começa a procurar alternativas. Por quê? Dentro desses resíduos aqui, dentro de uma caçamba de borra de retífica, vem tudo, inclusive borra de retífica. Então, vai lá, o cara joga qualquer coisa. Então, nesse ano aqui, a Renova já tinha, 2008, 2009, aproximadamente 1.000 toneladas por mês de rejeitos que eram trituráveis, que tinham energia, plástico, papel, contaminados com óleo, né? E que a gente acabava colocando no aterro. Então, nesse momento, a Renova começa a buscar uma diversificação aonde parte-se para o tratamento, a produção de CDR voltado para a indústria cimenteira. Então, em 2011, eu falo a gente porque em 2011 eu estava no lado cimenteiro. Então, a gente procurou a Renova como cimenteiro para desenvolver uma atividade onde, em 2012, começou a primeira planta em Arujá, e aí foi uma sequência em Farroupilha, Rio Grande do Sul, Mijaci, em Minas,
e mais recentemente Pojuca, na Bahia, Balsa Nova, no Paraná, e a aquisição da atividade de gerenciamento de resíduos. E por que eu falo 2009? Vocês não estão vendo, mas aqui está, ó. Cement Technology Roadmap 2009. Né? Então, em 2009, ainda no CSI, Cement Sustainable Initiative, esse documento foi feito lá com um compromisso da indústria cimenteira em 2009 na redução dos gases de efeito estufa. Então, tem vários temas que até hoje acho que até tem outros, né? Mas o principal, e que a gente acreditou, foi o uso de combustíveis alternativos. Então, aqui, em 2009, a indústria cimenteira publica um documento mundial onde a gente percebe uma oportunidade. E a gente já tem resíduos que podem ser usados como combustíveis alternativos, né? E isso, para vocês terem uma ideia, isso era o que se falava lá, em 2009, onde os países em desenvolvimento estariam no ano de 2030 com uma substituição térmica, ou seja, a quantidade de calor necessário para produzir o clinker. Tiago, eu juro que eu não vou falar muito, tá? Sobre isso eu vou deixar para ti. Tá? De 10% a 20%, né? E eu acredito que a gente hoje, 2020, que é o último dado, se não me engano, é 20% ou 22% que a indústria cimenteira do Brasil está. Então, aqui é um grande potencial, e se a gente pensar em países aqui desenvolvidos, né? 40%, 60%, a gente tem países que estão hoje até mais que isso, né? Então, mais uma vez, a gente acredita. E isso tudo foi reforçado quando a indústria cimenteira, no ano de 2019, publica o roadmap da indústria brasileira para redução das emissões, né? Onde, em 2014, a substituição térmica era de 15%, e com a meta de chegar até 2030 em 35%. Acreditem em mim, são esses números aqui. Eu sei que vocês não estão conseguindo ler, mas é isso que está. Aqui é 35% e aqui é 15%. Né? E como que vai ser feito isso? E aqui eu acho que já começa a trazer um pouco dos assuntos da manhã, das oportunidades, né? Aonde a gente tem, isso não somos nós que estamos falando, isso é a indústria cimenteira brasileira. Ela parte de uma substituição térmica de 15% em 2014 e vai chegar aqui aproximadamente 55% em 2050. Baseado no quê? Essas cores aqui são pneus inservíveis, resíduos industriais perigosos, resíduos industriais não perigosos, o CDRU, carvão, vegetal, resíduos agrícolas, lodo de esgoto e só então o combustível fóssil, que é o coque de petróleo. Então, essa ordem é a mesma que está aqui. Então, a Renova, ela está nessa segunda linha aqui, ó, nesse segundo azul aqui. Então, a gente entende que tem um crescimento que não é nada significativo quando a gente olha para os resíduos industriais não perigosos, para o CDRU, e um assunto que o Yuri tocou hoje de manhã, que é muito significativo, e que a gente tem, até hoje, ações incipientes no Brasil, que são os lodos aqui de esgoto. Né? Então, se a gente comparar esses quadros aqui, vocês vão ver a infinidade de oportunidades que a indústria cimenteira está proporcionando no mercado de destinação de resíduos. E é nessa linha que a gente tem feito. Eu não vou falar isso aqui, todo mundo apresenta esse mesmo triângulo aqui, né? Então, essa mesma pirâmide, eu não vou falar isso aqui, todo mundo falou já sobre quais tecnologias que estão aqui, vou passar rápido. E um pouquinho mais sobre o que a gente entende como oportunidades, né? Do Carioca falou hoje de manhã, e eu fiquei muito satisfeito de ver da participação dele aqui, né, daquele tabu que existe, que
a valorização energética vai tirar o trabalho de catadores e vai acabar com uma reciclagem. E a gente sabe que aonde se implantou, na verdade, a gente não sabe o que é causa, eu pelo menos não sei o que é causa e o que é consequência. Não sei se cresce a recuperação energética porque cresce a reciclagem ou vice-versa, né? Mas a separação de recicláveis e que tem um valor do agregado maior, ela vai permitir, quanto mais a gente trabalhar no resíduo, mais a gente consegue tirar coisas de lá. A Renova é um exemplo disso. Ela separava resíduos contaminantes das borras de retífica e surgiu a Renova Tratamento de Resíduos, produzindo CDR para a indústria cimenteira. Eu acho que esse caminho é um caminho que a gente vai perceber. Quanto mais se mexe no resíduo, mais oportunidades surgem, né? A separação da fração orgânica dos resíduos urbanos, né? Ela, como foi falado hoje da Farice, o trabalho fantástico que ela apresentou hoje aqui, permite que a gente aproveite essa fração, inclusive para a produção de CDR. A gente vai ter mais tarde aqui uma empresa que tem essa tecnologia, que vai falar um pouco mais da transformação da fração orgânica dos RSUs em combustível derivado de resíduos para qualquer fonte que seja, mas inclusive para a indústria cimenteira. Eu gosto do termo, que eu acho que ele é mais realista, aterro mínimo. Eu acho que o aterro zero, às vezes, ele é muito mais marketing do que propriamente efetivo. Eu acho que o aterro zero pode ser um objetivo a médio e longo prazo, mas se a gente começasse com o aterro mínimo, isso já seria uma grande solução para a gente viabilizar outras tecnologias, né? A cadeia de produção de CDR, a gente viu hoje de manhã também muito bem representado pela Abimac. O exemplo que eu sempre cito isso, quando eu estava ainda lá na indústria cimenteira, e a gente participou de um movimento da indústria cimenteira de processamento de pneus, né? Onde a gente praticamente não tinha nada instalado, empresa que está refazendo todos os cálculos, porque o preço acabou aí mudando muito, não só em função, mas também aí em função da guerra, né? E um assunto que foi falado rapidamente hoje, mas que eu acho que é muito importante, que é, além do preço em si, a precificação do carbono. A gente Renova não tem ainda o real impacto disso no preço dos combustíveis de uma maneira geral, né? Lembrando que o CDR-U também não é totalmente biomassa, se não me engano é 27%, 30% de biomassa, então isso consequentemente vai ter também um efeito quando essas novas legislações ou leis de mercado começarem a ter a precificação. Obviamente isso tudo é um outro ponto que muda bastante, né? Desafios. O raio de viabilidade econômica, o Yuri apresentou hoje alguns exemplos rapidamente de como, em qual região que pode ter um mass burning, em qual região que pode ter um CDR. Isso tudo varia em função da geração do resíduo e também para onde que ele vai, né? Então, esse estudo acho que tem uma limitação e por isso que é muito importante desenvolver as tecnologias, aplicar as tecnologias, na verdade, né, para todo tamanho de projeto, desde aquele projeto, uma cidade como São Paulo, onde cabe mais de uma planta de mass burning, né? Ou naquela cidade, eu sempre uso o exemplo da minha cidade, que é para não causar problema nenhum, São Borja, Rio Grande do Sul. Está na fronteira com a Argentina, 600 quilômetros de Porto Alegre, né? São 70 mil habitantes. O que vai ser feito com o lixo de São Borja, o RSU de São Borja? O valor, será que o que é reciclável em Porto Alegre tem o mesmo valor que em São Borja, com 600 quilômetros? Não tem escala, né? Então, é muito importante as tecnologias que
que também abranjam essas pequenas e médias cidades, para ter chance do prefeito fazer alguma outra coisa. Senão a gente está deixando o prefeito lá de mãos atadas. A gente não está dando oportunidade para aquelas pessoas lá, né, em São Borja, que tenham a mesma condição que tem uma pessoa que mora em Porto Alegre, São Paulo ou numa outra cidade daí maior, né? Hoje, o CDR, praticamente no Brasil, para a indústria cimenteira, então esse é um desafio muito grande. A gente sabe que a indústria cimenteira tem uma capacidade importante, mas ela não é a solução para todo o CDR possível de ser produzido no RSU ou no resíduo industrial do Brasil. Então, o crescimento ele também não pode ser feito somente com a indústria cimenteira. Então, outras fontes de uso, caldeira, incineradores, isso é muito importante que se desenvolva para que esse mercado de CDR tenha um crescimento aí mais exponencial ainda, né? E a tecnologia, né? Hoje, logo após aqui, tem bastante gente que vai falar sobre isso. Pulei um aspecto muito importante, que é a qualidade, né? Nós, felizmente, temos uma norma agora brasileira que aí define critérios de classificação do CDR, do CDR perigoso, né? Então, isso é um grande passo aí para que as CDR tenham especificações que possam definir nos seus processos, né, de acordo com essa especificação, né? Vou passar aqui, já estamos quase chegando. Para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico que eu roubei de uma apresentação da indústria cimenteira, da Savinter Cement, né? Onde mostra um nível de investimento que precisa ser feito, tanto na indústria cimenteira quanto na produção de CDR, à medida que avança a substituição térmica dentro de uma fábrica, né? Então, a gente já tem, por exemplo, fábricas no Brasil hoje que já estão instalando bypass de cloro, que é para poder retirar cloro do sistema, que é um problema sério no processo, né? A secagem ainda não é realidade no Brasil, mas é uma realidade na Europa, né? Alguns estudos de gasificação de CDR, para que o gás de síntese seja usado como o combustível, né? E aí minimiza o efeito das cinzas, né? Dentro de um forno. Então, se a gente pensar que o Brasil hoje está em 2020 com 20%, nós estamos aqui, ó, né? Então, todo esse caminho aqui de 10 milhões de euros até 60 milhões de euros por unidade, ele precisa ser, ele tem a oportunidade de ser desenvolvido. Hoje, dentro do que a gente desenvolveu nesses 10 anos, não existe ainda esse dado de 2021, né? E o negócio, ou seja, esse é o último dado de 2020, ano base de 2020, onde 477 mil toneladas de blend de parafuso sólido e líquido foram consumidos na indústria cimenteira, né? E esse é a nossa evolução, né? Aonde começa aqui em 2015, significativamente. A curva é muito parecida com a da indústria cimenteira, ou seja, a gente realmente está totalmente vinculado. 2017, 2018, onde uma queda da venda de cimento, caiu o consumo de resíduo. E isso a gente vai aí acompanhando, né? Então, o ano passado, o último dado, as 477 mil, aproximadamente 140 mil toneladas foram entregues pela Irrenova, né? Ou seja, um share de 29%. O ano passado a gente já fez 202 mil, a gente estima um share de 34%. E esse ano
Até agora, tudo indica que a gente vai chegar aqui a 230 mil toneladas de CDR entregue para todas aquelas fábricas que foram aí apresentadas antes, né? Então, já passou do tempo, terminei mesmo, e a gente fica inteiramente aqui à disposição, aqui depois do café, para qualquer outra dúvida. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein?